shit on my fucking Fala galera, beleza? Esse é o vídeo do HCG, a real importância do HCG quando se utiliza hormônios. É um vídeo que poderia ser curto, tá? Tá sendo dividido em tópicos. Vou falar aqui os tópicos. Eu não tenho o vídeo por escrito, eu quero fazer algo mais natural possível, mas eu tenho os tópicos aqui para não me perder no raciocínio. Então por que eu não julgo quem não entende a importância do HCG? Como estudar e adquirir informações confiáveis? Como que eu comecei a estudar e utilizar hormônios e como que eu estudo, que é uma dúvida aí de muitas pessoas, vira e mexe eu recebo essas perguntas em box. A explicação científica por trás do uso do HCG, os benefícios, eixo, TPC, HCG, finalização e conclusão e ajuda para quem não tem base nenhuma científica para adquirir senso crítico. Porque querendo ou não, tem pessoa que realmente não vai nem ter como começar a ter uma base aí de ciência e precisa, pelo menos assim, com um senso de crítica, melhorando assim o senso crítico dela, ao ouvir, interpretar, filtrar informações, talvez ajude ela em diversos pontos. E essa questão de estudo, de procurar informações confiáveis de uma maneira rápida, o caminho rápido, não serve só para estudo, tá? O que eu vou falar aqui eu acho que serve até realmente para conselho de vida profissional, otimizar seu tempo que as pessoas acabam perdendo, beleza? Então, se você não quiser assistir, vai pro tópico da explicação científica, vê na minha página, o slide, etc. Bom, por que eu não julgo quem não entende a importância do HCG? Bom, primeiramente, assim, se você faz uma pesquisa rápida e na internet, assim, vê sobre essa questão de função testicular, basicamente você vê que o testículo, a função do testículo é fabricar testosterona e fabricar espermatozoides. E quando a gente está falando aí de uso de hormônio, a pessoa acaba raciocinando que se ela for utilizar hormônios para sempre, por tempo prolongado, e se ela não quiser ter filho, então assim, a importância fica sem sentido, parece que não existe mais função para o testículo. Elas não destrincham bem isso, né? Porque não é só uma questão de função testicular, a gente está falando de inibição de LH, e o HCG o que ele faz? Ele mimetiza o LH. Então aí que está o ponto que vocês vão ver sobre a explicação científica do uso do HCG. O tópico dessa questão de como estudar, como adquirir informações confiáveis, como que eu estudo, como que eu comecei, etc. Então muitas pessoas perguntam para mim, como que eu estudo, como que eu começo a estudar? A minha dica é o seguinte, você tem que ter uma base do assunto. Então você tem que ter aquela base científica. Dentro de endocrinologia, por exemplo, a gente está falando de medicina, está falando de fisiologia. Então você vai lá, fisiologia básica, você vai lá, Gitton e Hall. Medicina, Williams, por exemplo. Você pega esses livros aí, estuda, tem aquela base científica e não para aí. Porque tem um grande problema aí que, na verdade, a prática às vezes não segue teoria, tá? Eu falo isso porque dentro de medicina, se por exemplo, vamos falar de tireoide. Tireoide, por exemplo, que eu saiba que aprendi na faculdade, o que muitos médicos seguem, é passar T4 sozinho, olhar TSH e olhar o T4 livre. E o que você vê na prática? São pessoas que não se dão bem com reposição só de T4. São muitas pessoas que não convertem T4 em T3. São muitas pessoas que têm problemas com cortisol, com adrenalina, que às vezes nem deveriam estar fazendo tratamento para tireoide. E aí o que acontece? O médico chega lá, só olha exame de sangue, fala, olha, você está bem, seu TSH está bom, seu T4 livre está bom, e não olha todo um contexto que deveria olhar, que seria T3 reverso, T3 livre, olhar os próprios sintomas da pessoa.
Então, esse daí é um exemplo só. Dentro de TRH, por exemplo, essa questão de aplicação infrequente de testosterona, uma ampola a cada 15 dias. Não sei se ainda passam isso daí na faculdade, mas eu vejo que tem muitos profissionais que passam isso daí. E você vê que as pessoas não se sentem bem. Então, o que você faz? Pega a prática desses profissionais, desse assunto específico desses profissionais. Então, o que você faz? Estuda a teoria. Quer saber de um assunto específico, procura os profissionais mais renomados dessa área, os profissionais que são bem especialistas nessa área, né? Porque quando você faz medicina, você se especializa em uma área, depois você começa a estudar um assunto específico daquela área, faz atualizações, aí você vai trabalhando, vai ganhando prática, então você já pula um caminho. Você já vai para o profissional que tem uma prática muito grande, que já tem mais idade, que já vivenciou muito, e você vê tanto a prática dele como as pessoas que estão seguindo o protocolo. Aí você vê se está dando certo ou não. Então isso daí eu acho que o conselho mais valioso que eu posso dar de linha de estudo é isso. Não só para linha de estudo, mas também, sei lá, você quer seguir uma carreira profissional, pega as pessoas que tiveram mais sucesso naquela carreira. Pega 5. Você vai ver que, sei lá, essas 5 todas seguem um padrão de algumas coisas. Atitudes, comportamentos, mindset. E aí você já começa seguindo o que essas pessoas seguiram. Não seja uma cópia delas, mas saiba que elas passaram por um caminho que você vai passar. Seja você mesmo, mas trilha uma linha de raciocínio próximo dessas pessoas. Então é o que eu falei, não é só uma questão de estudo, né? Serve para outras coisas. Eu, quando comecei TRH, para quem não sabe, comecei TRH porque eu fiz um ciclo, fiz TPC, tive o rebote da TPC, como eu falei para vocês. Passei 2 semanas um lixo, chorando por coisa que eu não sabia porque eu tava chorando, eu tava depressivo pra caralho. Sabia que eu ia ciclar, sei lá, daqui 3, 4 meses. Eu falei, cara, não faz sentido isso. Não faz sentido pra mim. Nem existia Blast Cruise naquela época, mas era uma questão de lógica. Eu falei, cara, eu peguei lá uma ampola, na época era de Durateston que tinha em casa, injetei, falei, cara, eu vou aprender tudo sobre TRH. Eu vou estudar de cabo a rabo. Eu vou tentar ir em médicos, só que eu também sabia que eu fui em médicos, mas eu sabia que também ninguém ia dar um aval para um cara aí de 20 anos para fazer TRH, sendo que ele não precisava, porque eu não precisava. Tava com uma testosterona baixa porque eu usei anabolizante. Então eu sabia que eu ia ter que carregar isso daí nas costas. Ninguém ia me apoiar. E aí, por sorte do destino, graças a Deus, eu já comecei, tipo, da maneira mais correta possível. Para quem não conhece, tinha fóruns, na verdade tinha fóruns não, tem fórum que hoje em dia chama Esteroides. Ele era o MesoRX, Mesomorphs na época que eu comecei a estudar. E também tinha o Anabolic Minds também. E dentro desse fórum tinha um subfórum, né, que era sobre TRH, HRT, né, em inglês, e anti-aging. E cara, eu juro, eu passei, sei lá, mais de um ano, todos os dias, eu acordava de manhã, eu chegava, pegava lá das últimas páginas do fórum, ia seguindo. E ele lia tudo, sobre todos os assuntos que tinham lá. Tanto TRH como outros assuntos também. E desses fóruns tinha uma quantidade, sei lá, porque eu lembro assim de cabeça, sei lá, de 5 a 8 profissionais, que eles eram especialistas em TRH, alguns, outros, tipo Romeu Mariano, por exemplo, que é psiquiatra, mas também mexe com essa parte de endócrino. Mas, enfim, dentro desse assunto de TRH, ele não era aquele cara que postava sempre em dúvidas, assim, só se era mais específico da área dele. Enfim. E aí o que acontece? As pessoas pediam ajuda, as pessoas relatavam protocolos, e aqueles médicos ajudavam as pessoas, aqueles médicos relatavam os protocolos dele, relatavam as práticas que ele tinha. E aí você tava vendo um tópico lá, e aí você via, tipo, discussões entre esses médicos. Discussões boas, que eu digo. Um relatando, tipo, conversando de uma coisa, de outra, dando experiência.
tipo, falando com mortais lá, sabe? Com pessoas, assim, usuárias, com pessoas que não entendiam, que estavam precisando de ajuda. Puta, era um prazer enorme pra mim ver aquilo ali todos os dias. A quantidade de informação ali, de aprendizado que eu tive, foi enorme. Então, assim, vocês perguntam assim, como que eu sei tanto de um assunto específico? De TRH, por exemplo, é isso. Tem nomes aí que vocês vão ver por John Chrysler, que eu tenho certeza que foi o cara que mais me ajudou nesse sentido, né? Não pessoalmente, claro, mas foi o cara que mais me deu conhecimento. E dentro desses protocolos aí, desses médicos, uma coisa que tinha, como eu falei, é o HCG. E uma das coisas que você via garimpando o fórum, e vira e mexe aparecia gente relatando, é que a pessoa se sentia bem com o HCG, e quando não estava com o HCG no protocolo, por algum motivo tirou, parou de usar, sei lá, se sentia mal. E os médicos também relatavam isso, e eu não sabia exatamente o motivo porque o HCG estava ali, só que só aquilo, para mim, a prática daquelas pessoas e daqueles profissionais, já bastava, entende? Então, assim, eu soube dessa informação aí, tá fazendo, sei lá, acho que 1 ano e meio. Caiu na minha mão. Foi um amigo de estudo na internet, que eu chamo amigo de estudo, né? Que falo só na internet sobre esses assuntos. E ele me falou desse negócio do HCG. E eu falei, caralho, meu, o buraco é muito mais embaixo. Eu não sabia, mas mesmo assim, tinha prática, entendeu? Aí tava entendido o porquê dessa questão de se sentir bem ou se sentir mal. E essa é aquela coisa assim, pô, eu trabalho com isso, né? E independente que eu não sabia disso daí, eu tava passando o melhor para as pessoas. Era o melhor porque, tipo, esses profissionais eram os melhores. Naquela época, por exemplo, uma das coisas que eu vi, é como que aconteceu toda essa atualização desse protocolo, que hoje eu uso, por exemplo, o modificado, também passo modificado porque eu mexo mais com essas pessoas que tem mais apego pela estética, né? Essa questão de corpo. E eu tava vendo isso, sabe? Eu tava acompanhando tudo isso daí. Não tava ainda o que tá hoje, como tá hoje. E se vocês forem ver daqui 5 anos, não vai ser mais assim. Vai ser outra coisa. Vai estar diferente. Porque é aquela coisa que eu falo de atualização. Se a ciência, se você pega uma informação de ciência, tá falando X hoje, tá falando X daqui, sei lá, 5, 10 anos. Não, tem coisa melhor aí, entendeu? Não atualizou, tem coisa melhor. Bom, agora a parte importante aí do vídeo, a explicação científica por trás da importância do HCG. Como eu falei, tem as 2 funções testiculares, mas a gente tem que destrinchar porque a gente tem que dar ênfase no LH. E aí vocês vão entender, obviamente, porque o HCG ele mimetiza a ação do LH, ele é tão importante. Existem no nosso corpo diversas enzimas que chamam-se enzimas citocromo P450. E elas participam de diversas reações. Precisa de ativação dessas enzimas para diversas reações acontecerem. Diversas conversões também acontecerem. E no caso, é a conversão de colesterol em pregnenolona. E é o LH que estimula essa enzima. Eles chamam essa enzima de citocromo P450 side chain cleavage. Esse que é o nome da enzima específica que está lá no testículo. Se não me engano, tem 2 ou 3, eu tenho quase certeza que são 2. Mas essa em específico é a que tem a função de transformar colesterol em pregnenolona. Vão estar aí as referências aí, vocês vão ver até o Chrysler falando disso daí. Então, assim, como vocês podem ver aí na cadeia, ela é o primeiro hormônio que acontece na cascata do colesterol. Então, assim, indiretamente e diretamente, ela vai estar participando de toda a produção dos seus outros hormônios. Então, assim, a longo prazo e a curto prazo, você consegue realmente entender e ver realmente essa questão que eu falo que é de saúde, se usar HCG, porque você pode ter diversas alterações no seu organismo, diversas reações
diversos colaterais, porque você não tem uma fabricação hormonal correta de diversos hormônios que vão são posteriores à pregnenolona no seu corpo. Então, assim, o HCG, como vocês sabem, ele mimetiza LH. Ele tem aí uma meia-vida, acho que de 4 a 5 dias. Então, tem pessoas que pensam, mas eu vou estar inibido, tal, o HCG não vai ter importância, mas o HCG ele vai estar mimetizando a ação do LH. E é interessante também vocês saberem que receptor de LH não tem só no testículo, tem em outras regiões do seu corpo. Se você pesquisar, você vai ver. E onde que eu quero chegar nisso? Que às vezes também tem certas reações em certos outros lugares que também vão ser prejudicadas se você tiver inibido. Então, assim, você precisa ter sim o HCG no protocolo para você mimetizar a ação do LH. Vocês vão ver aí na entrevista, para quem sabe ler inglês, que inclusive o Chrysler ele é tão cauteloso com isso que ele até passa pregnenolona para os pacientes que estão em TRH para imitar ao máximo o que seria de uma pessoa natural. Porque assim, querendo ou não, você não sabe a real o quanto de HCG você iria precisar para você fazer essa conversão, qual que seria realmente um valor adequado. Eu acho que não tem essa informação e não tem como ter essa informação. Então eu acho que o Chrysler passa justamente por isso. Inclusive está fazendo acho que também uns 2 anos que eu passo pregnenolona. 2 anos não, fazendo aí 1 ano e meio aí desde que eu descobri essa informação, porque eu sei que tem aluno que é desregulado com o protocolo, não tá nem aí com as coisas, e acaba não usando HCG. Aí pelo menos eu tô passando a pregnenolona para ele, provavelmente ele não vai ter tantos problemas. Você pode até estar se perguntando se realmente você pode estar usando só a pregnenolona. Eu realmente, assim, a minha opinião é aquela coisa de ser o mais básico possível. Você tem que ir lá pelo começo. Se você pode estar utilizando uma substância que vai estar imitando ali desde o começo, usa. Com certeza vai ser melhor do que você estar ali entrando... de qualquer maneira, você vai ter... Se você utilizar só pregnenolona, você não vai ter essa conversão de colesterol em pregnenolona, certo? Então, assim, e o que eu falei para vocês, o LH não tem só receptor ali no testículo, tem outras regiões. Então, certo é sim, você também está utilizando o HCG e não só a pregnenolona. E olha onde vai esse ponto, até onde pode ir, e vocês vão perceber aí uma coisa interessante, vocês vão poder raciocinar comigo. Isso daqui eu tô obviamente falando empírico, tá? Mas eu tenho quase certeza que é isso. Vocês já devem ter ouvido falar que se você usar HCG durante o ciclo, e as pessoas relatam também que quando se usa HCG durante o ciclo, elas têm uma volta mais rápida. Então, o que agora, você consegue raciocinar comigo aí? O porquê que da questão? O porquê que você recupera mais rápido se você utilizar HCG e depois você vai fazer uma TPC? Justamente por isso, por causa da pregnenolona. Imagina, você faz um ciclo, você fica com o LH inibido, você não usa HCG para imitar, e aí o que acontece? Você fica com déficit de pregnenolona. E até voltar essa produção natural aí de pregnenolona, esses valores estáveis de pregnenolona, você não vai conseguir formar testo, porque a testo indiretamente vai vir lá do começo, lá da pregnenolona. Então é por isso que as pessoas, provavelmente, quase certeza que as pessoas se recuperam mais rápido com o uso do HCG. Ou aquelas pessoas que também acabam utilizando a pregnenolona depois também vão estar sendo beneficiadas. E até por isso vocês veem aí que lá no vídeo de tantos anos atrás até eu falei da pregnenolona, porque ela é precursor de tudo. Tem médico, inclusive, que até passa progesterona para aumento de testosterona, mas, enfim, não é uma das coisas que eu acho ideal. E muitas pessoas chegam para mim querendo o restart. Tem pessoa que, Zucra, eu tô ouvindo falar com você aqui porque eu só quero fazer um restart, você me ajuda.
Aí eu, beleza, eu faço esse tipo de trabalho mais avulso, digamos assim. Aí o cara sempre, as pessoas procuram as coisas de última hora, né? Aí a maioria chega e fala, ó, apliquei a testo na semana passada, a última testo, e aí eu pergunto ao HCG, não usei ou eu usei só, sei lá, até tanto, não sei o que, ou não usei. Aí o que eu falo? Então peraí, vamos com calma, vamos com calma. Até eu te passar todo o protocolo, o que você vai fazer? Você vai comprar HCG, você vai continuar aplicando a testosterona, tá? Você vai utilizar mais 2 semanas testosterona junto com a HCG. E aí sim a gente vai fazer seu restart. Porque aí sim, aí o cara tem tempo de repor os níveis de pregnenolona e aí vai ser muito mais fácil fazer o restart. Então eu sempre faço isso. O cara chega, parei não. Vamos com calma. Continua a testo e compra o HCG e vamos fazer as coisas direito. É uma das coisas que eu sempre peço para os alunos ou as pessoas que pedem esse tipo de serviço para mim. Vocês veem até que ponto que chega, vocês veem que até dá para raciocinar por esse lado aí. Você vê que a prática que você vê aí dessas pessoas mostra isso. Ela está dando a resposta disso, da importância do HCG. Sem mesmo você mesmo saber o porquê, né? Agora, os benefícios da pregnenolona, né? Muitos podem estar se perguntando quais são os benefícios da pregnenolona. Essa lista aqui poderia ser enorme, obviamente ela está no começo da cascata, então ela vai fazer conversão para diversos hormônios, ela vai se converter em diversos hormônios. Então os benefícios que você teria da pregnenolona podem ser os mesmos benefícios de um hormônio que vem depois dela. Então a lista pode ficar enorme, tá? E pode acontecer diversos malefícios a longo prazo, a médio prazo e até mesmo a curto prazo. Que se você quiser colocar aqui os malefícios, você meio que inverte essas coisas que estão aqui nessa lista. Então vamos lá. Além de ser precursora de diversos hormônios, ela é neuroprotetora, ela melhora e fortalece a conexão neural. Melhora a capacidade de memória, aprendizado e retenção de informação. Para quem está nesse meio de nutrópico sabe que ela é bem usada. Eu adoro pregnenolona, uma das coisas que mais me fez diferença é fazer uma reposição com pregnenolona para estudar, para ter uma melhor memória. Me aumenta o sono profundo, né, que também está ligado com a memória, com o aprendizado. Para quem só liga para estética, que eu sei que tem muitas pessoas aí que são cabeçudos só ligam para isso, sabe o que é no sono profundo que você vai ter um aumento do hormônio do crescimento e vai ter reparação muscular. Melhora o sistema imune, ajuda nos sintomas de artrite reumatoide. Tem ação relaxante, ansiolítica, né? Isso daí vocês também vão ver, por exemplo, com a progesterona. Vocês vão ver também essa melhora do sistema imune com a progesterona também. Então, às vezes, isso daqui, nos artigos que vocês veem da pregnenolona, eles não sabem, provavelmente, ou não estudaram, não viram as reações que teve com essa suplementação de pregnenolona com o aumento de certos hormônios, que aí provocou isso. Então, por exemplo, uma das coisas que eu não coloquei aqui, pregnenolona melhora a libido. Às vezes é uma questão, por exemplo, da pregnenolona aumentar a testosterona, por exemplo. Então, eu poderia colocar muita coisa, como falei. Tem ação relaxante, ansiolítica, melhora a habilidade em lidar com estresse, também coisa da progesterona. Diminui os colaterais danosos do estresse no cérebro e no corpo em geral, também da pregnenolona, também no DEA. Melhora a circulação da pele. Muitas pessoas realmente sentem nitidamente um rejuvenescimento da pele e da sua elasticidade. Olha só, isso daqui também dá para falar com o GH, dá para falar com o DHEA, dá para falar com a progesterona. Tem outras coisas também em relação a proteção em relação a câncer cerebral, alguns tipos de câncer. Enfim, tem diversas coisas aqui. Puta, tem um monte de referência. Eu vou estar deixando aí diversas referências aí, inclusive de um médico que estudou muito progesterona, pregnenolona. Então assim, galera, é muita coisa. Realmente é o que eu falei para vocês no início. É uma questão complicada para a saúde e também melhora muito a estética no final das contas se você utilizar o HCG, se você tiver uma pregnenolona em níveis adequados, tá certo?